Paulo está agora escrevendo à igreja de Roma, tratando de um assunto muito delicado. E qual era o assunto? Os crentes confundindo a graça de Deus. Mais ou menos como hoje. Ou seja, se eu pecar, Deus perdoa. Se eu errar, é só dobrar os joelhos que Deus me perdoa. Só que Paulo agora ele começa a tratar acerca da graça, do pecado, de uma forma mais profunda. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ele vai começar a dizer aqui que a graça tem o seu limite. E Paulo começa a entrar na questão, porque não tem como eu dizer que sou cristã, você ser intitulado cristão, se você não viver a mesma vida que Cristo viveu. E o apóstolo Paulo ele vai tratar exatamente acerca disso. E o interessante é que Paulo, dentro desse capítulo, ele começa com uma pergunta meio debochada, podemos dizer. Porque você perguntar para alguém que já conhece a palavra, você perguntar para alguém que sabe que o pecado, ele tem um salário, você perguntar para essa pessoa, que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante? Você fazer essa pergunta para uma pessoa que está já habituada a ouvir sermões, que já está habituada a frequentar um ambiente como esse, podemos dizer que é uma pergunta desnecessária. Só que quando Paulo, ele escreve essa carta e ele começa a fazer essa pergunta, logo se entende que alguma coisa complicada, pode botar um pouquinho mais de retorno, você tirou, né? Alguma coisa mais complicada estava acontecendo ali naquela igreja. E qual era a situação complicada? É você querer viver uma vida cristã de qualquer maneira. Você querer viver uma vida cristã, porém sem parecer com Cristo. Como você quer ser reconhecida como uma pessoa cristã sem parecer com Cristo? Não tem como. O que eu tenho feito para parecer com Cristo? O que na minha vida tem sido identificado como Cristo, a forma que Cristo viveu? E é por isso que o apóstolo Paulo, ele começa agora a trazer de uma forma bem pautada, através de uma pergunta, porque eu costumo sempre falar, né, eu que dou aula, que eu particularmente eu amo pergunta. Eu gosto que me perguntem. Por quê? Porque quando você faz uma pergunta, essa pergunta faz você pensar na resposta. E Paulo agora, ele está fazendo uma pergunta. E quando Paulo faz uma pergunta, ele vai fazer você pensar acerca da resposta que você vai dar a essa pergunta. E eu quero pegar a pergunta de Paulo nessa manhã e trazer para nós. Será que nós vamos permanecer no pecado para que a graça ela seja abundante? Será que nós vamos insistir em vacilar, oscilar, brincar, errar, porque sabemos que a graça de Deus é uma graça abundante? Qual é a resposta? A mesma pessoa que pergunta é a mesma pessoa que traz a resposta dentro da carta. E o interessante
que a resposta é exclamativa. É como se Paulo estivesse gritando: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Sabe o que eu entendo aqui? Que dentro da carta vai uma pergunta, mas também vai uma resposta. Porque muitas vezes, no nosso meio cristão, tem pessoas tão alienadas e com amnésia tão grande, que talvez não saberia responder a essa pergunta. Então, como um bom instrutor, como um bom apóstolo que Paulo era, que instruía, que aconselhava, que orientava, ele dá a melhor resposta. E qual era a melhor resposta? É um grito: de modo nenhum. Você não pode mais continuar do mesmo jeito. De modo nenhum, você não pode mais viver como se fosse ainda a velha criatura. E é por isso que ele diz: nós que estamos mortos para o pecado. Olha como a resposta do apóstolo Paulo nos faz pensar. Porque dentro das nossas igrejas tem muitas pessoas que ainda não morreram em Cristo. No nosso meio tem muitas pessoas que ainda não experimentaram o novo nascimento. Não sabem nem o que é isso. E aí o apóstolo Paulo, ele pergunta e ele responde. E ele mesmo se coloca. Paulo é tão inteligente que ele se inclui no meio daqueles que deveriam responder. E ele diz assim: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo está dizendo: como eu, que decidi não mais viver para a velha criatura, como eu ainda vou viver ainda na velha criatura? E o que nós temos observado hoje são pessoas que ainda não morreram para a velha criatura. E nós vivemos com essa problemática no nosso meio. Nós convivemos com pessoas que ainda não experimentaram a crucificação juntamente com Cristo na cruz do Calvário. Não sabem o que é carregar uma cruz, não sabem o que é passar pela via dolorosa, não sabem o que é experimentar escárnio, não sabem o que é experimentar traição, decepção, mas mesmo assim permanecerem carregando a cruz até o final, até aquele momento em que vai ser glorificado. Pessoas ainda não entenderam o que é morrer em Cristo. E Paulo começa agora a tratar uma situação na igreja de Roma. E a situação é: vocês precisam entender que saiu lá de fora, passou por aquela porta, entrou aqui, sinal de que quer uma vida nova. Sinal de que não quer mais ter o mesmo linguajar promíscuo. Significa que você não quer mais andar pelada como andava lá fora. Ou talvez ainda esteja andando. Se você adentrou a porta, porque você não pode atravessar aquela porta para dentro, somente com o interesse de uma bênção material, uma bênção física, não. A proposta da morte de Cristo não foi somente para te dar algo material. A proposta da cruz pesada sobre as costas de Cristo foi para que nós nos tornássemos novas criaturas, novas pessoas, novas mulheres, novos homens, novas famílias, novos filhos, nova sociedade, uma nova geração que ama a Cristo e odeia o pecado. E aí você começa a entender que essa problemática que Paulo está tratando aqui, ela é tão atual para nós nos dias de hoje. Vamos ler o versículo 3.
ele agora também vai fazer uma outra pergunta. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? É meu esse? Olha a pergunta que Paulo está falando. O que Paulo está fazendo? Paulo está colocando a situação dos romanos no contexto de Cristo. Porque, amados, não tem como. Não tem como separar a minha vida da vida de Cristo. Não tem como eu separar a igreja de Cristo. Não tem como. Por isso que se você não parecer com Cristo, não tem como você entrar no céu. Se você não amar Cristo na essência, na prática, e viver como Ele viveu, ser como Ele era, não tem como você compactuar, você fazer parte, dizer que você faz parte do reino da luz. E a pergunta de Paulo é: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Eu vou caminhando na literatura aqui, por quê? Porque a gente vai entender como aquele homem, que muitas vezes é lembrado, ou pouco lembrado, da Páscoa, como alguém que foi crucificado, morto, pendurado, desdenhado na cruz. Eu quero que você comece a entender que todo aquele cenário traçado pelo Pai foi para que pudéssemos também viver como Ele viveu. O que Paulo está dizendo acerca do batismo na morte de Jesus? Paulo está trazendo aqueles crentes a entenderem que aquela morte de Cristo só foi possível porque Ele aceitou a missão do Pai. Tudo só aconteceu porque Cristo esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Não usurpou ser igual a Deus. Se Ele não usurpou ser igual a Deus, Ele decide aceitar a forma de servo. Ele decide aceitar a cruz. E aqui eu entendo, amados, que se eu não me esvaziar de mim mesma, se você não se esvaziar de si mesmo e não aceitar a cruz que Deus quer te dar, o caminho que Deus quer te dar para você traçar, se você não compreender que vida cristã é isso, você está passeando dentro da igreja. E Jesus não quer ninguém passeando dentro da igreja. Jesus nos quer consciente da nossa missão. Jesus nos quer consciente de quem nós somos em Cristo. Tem pessoas que estão dentro das nossas igrejas e ainda não entenderam nem o que estão fazendo dentro das igrejas. Estão por conveniência, porque é um ambiente agradável. Mas ainda não entenderam a missão. E é por isso que muitos, quando começam a fazer a vontade de Deus e começam a ser perseguidos, começam a sofrer, querem abandonar a cruz. Mas Cristo, nessa manhã, Ele está nos trazendo uma informação muito importante. E qual é a informação? Que a graça vai nos proporcionar dores também. Que a graça vai nos proporcionar tribulações também. Que a graça vai nos proporcionar até traições também. A graça vai nos proporcionar lágrimas também. Porque Cristo também chorou. Porque Cristo também foi ameaçado por autoridades religiosas. E nós muitas vezes queremos nos fantasiar. Achar que veio para o reino de Deus, para a casa do Senhor, e que nenhum mal nos sucederá, e que nada, ninguém mais vai fazer nenhum mal
A diferença é que farão mal, mas não nos atingirá. A diferença é que nos odiarão, mas não poderão nos matar. Quando nós entendemos o que é graça, nós paramos, amados, de perseguir ou criticar o nosso próximo. Nós entendemos que precisamos literalmente morrer na morte de Jesus Cristo. Olhe para o versículo 4, por favor. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A pergunta que eu quero fazer: que tipo de novidade de vida você tem vivido? Que tipo de novidade de vida a tua casa tem vivido? Que tipo de novidade de vida você tem presenciado, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque novidade de vida não é somente, amados, ter uma casa nova. Novidade de vida não é somente ter um emprego novo. Novidade de vida não é somente você trocar o seu carro antigo pelo carro de novo. Não é essa novidade de vida que Paulo está falando. Mas Paulo está falando de uma novidade de vida interior. Uma mudança no caráter. Uma mudança na mente. Uma mudança no teu comportamento, no teu relacionamento com o teu próximo. Que tipo de novidade de vida você tem vivido através da morte de Jesus Cristo? Se cada um de nós entendesse essa novidade de vida que Deus está querendo para nós nessa última hora, a igreja seria melhor. Teríamos menos problema dentro das nossas igrejas. Teríamos menos malfeitores, teríamos menos covis de salteadores, teríamos menos mentirosos, menos pessoas problemáticas dentro das nossas igrejas. Quando entendemos que a graça, amado, ela é algo transformadora. Deus está querendo mulheres melhores no nosso meio. Deus está querendo homens melhores no nosso meio. Deus está esperando de nós um posicionamento diferente. Deus, Ele está querendo ser glorificado dentro da igreja dEle. E o que nós temos feito com a graça dEle? É o que Paulo perguntou. Continuaremos no pecado? É por isso que você vê pessoas que tinham tudo para dar certo dentro da nossa igreja, mas está dando tudo errado. Por quê? Porque ela não entendeu que a graça é perdoadora, que a graça é reconciliadora, que a graça é transformadora. E essa pessoa não entende que quando entra aqui tem que aprender a amar, quando entra aqui tem que aprender a perdoar, quando entra aqui tem que aprender a reconciliar com o seu ofensor. Aleluia. Versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com Ele, observe, amado, olha que coisa linda, Paulo está o tempo todo comparando a vida do cristão com a própria vida de Cristo, e ele vai dizer, se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, quando você tem uma vida idêntica ao que Cristo viveu, Cristo poderia acabar com aquelas autoridades que o perseguiam, mas Ele não fez. Cristo poderia usar da sua deidade, da sua divindade, para exterminar todos aqueles homens malignos, mas nem por isso Ele o fez. E quantos de nós queremos fazer mau uso da nossa autoridade? Quantos de nós queremos fazer
eclesiástico da nossa liderança para magoar alguém, para ofender alguém, para destratar alguém, enquanto Jesus não o fez em nenhum momento. Ele não fez mau uso da sua autoridade. Se Cristo não fez mau uso da sua autoridade, nem mesmo se apresentava como Deus, porque eu irei a fazer. A gente não entende o que é graça. E se nós entendêssemos um pouquinho mais acerca da graça, nós amaríamos mais uns aos outros. Muitos não olhariam para você com um olhar torto, com boca torta. Muitos não seriam uma coisa aqui dentro e outra lá fora. A graça de Deus, ela é transformadora. Mas nós queremos viver na graça sem cruz. Nós queremos viver na graça sem dor. E isso não é possível. Por isso que Paulo, ele diz: se você foi plantado juntamente com ele na semelhança da sua morte. Morte é entrega. Querido, você aceitou Jesus? Você não vai poder rodar baiana como você rodava lá fora. Você aceitou Jesus? Você não vai mais botar a mão na cintura e bater o pezinho esperando a pessoa lá na esquina lá fora. Você aceitou Jesus? Você não vai ficar jogando indireta nas redes sociais para ninguém. Você aceitou Jesus? Você não vai agora querer se passar como superior a ninguém, nem mesmo pela sua família, achando que agora você é maioral de todos. Não. Jesus em momento algum se apresentava como maior. Ele fazia com que o povo o enxergasse como maior. Deixa, amados, a sociedade ver em você uma novidade de vida. Deixa, provoque isso em você. Deixa a sua família ver que você não é mais a mesma pessoa, que você mudou, que você não é mais a briguenta, que você não é mais rabugenta, que você não é mais barraqueira. Deixa a vizinhança que falava tão mal de você ver que você mudou, não somente de religião, mas você mudou de caráter. Volta lá naquela pessoa que você está devendo, aquela pessoa que você não queria nem mais pagar